Bom, meus amados, esse é o nosso TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. E hoje nós vamos falar uma palavra muito importante para a gente poder caminhar dentro desse trilho de liderança, debaixo da unção de Deus, da graça de Deus. Escute só, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Meu Deus do céu! 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Pastor Bruno Monteiro liberou um artigo que eu achei muito interessante compartilhar entre eu e você, nós que estamos aqui no nosso TADEL, tá certo? Que é o poder das conexões erradas. O poder de nós, de repente, fazermos ligações, o nosso rol de amizades, errarmos nisso. Como líderes, nós precisamos estar muito atentos com o nosso rol de influências. Existem relacionamentos que, infelizmente, são um veneno para a sua liderança, para a sua fé e para o seu relacionamento com Deus. Infelizmente, existem pessoas. Você precisa ter discernimento para identificar isso, porque uma conexão errada pode afundar o ministério de grandes homens e mulheres de Deus. Uma conexão errada, uma amizade errada, uma influência errada, uma fonte errada pode trazer grandes prejuízos para um homem e para uma mulher de Deus no quesito liderança. Uma conexão errada pode fazer a sua vida do dia para a noite ser destruída, assim como uma conexão certa pode fazer a sua vida do dia para a noite prosperar. Nós acabamos de ler no versículo: as más conversações, as más companhias, as más conexões corrompem os bons costumes, os bons hábitos. E quando nós deixamos-nos nos corromper dos bons hábitos, a gente acaba ruindo a nossa credibilidade como líder. Existem pessoas que são literalmente usadas para colocar veneno nos ouvidos e no coração de um líder, matando assim a chama do seu chamado. De repente, aquele líder de célula está muito empolgado, muito apaixonado, vibrante dentro da sua liderança de células, e de repente alguém influente, um parente distante, ou um vizinho, ou uma amizade antiga, chega e tenta matar um pouco essa chama que a pessoa tem de servir no reino, de cuidar de pessoas, de discipular. Precisamos ter muito cuidado por isso, queridos. O líder precisa avaliar quais são as conexões que ele tem tido. Quem são as pessoas com quem ele vem se relacionando? Será que essas pessoas o fazem ser mais apaixonados por Jesus? Ou elas o deixam duvidoso a respeito do seu ministério, do seu chamado, do seu trabalho e, por que não dizer, da sua família? Precisamos tomar muito cuidado. Geralmente, no período da escassez é que vem a tentação. Jesus foi tentado quando ele estava com fome. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, fala isso. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente está passando por um momento um pouco difícil na família, aí vem alguma influência, alguma conexão errada e entra e tenta colocar veneno para deixar o negócio ainda mais inflamado, né? Tem muita gente que, infelizmente, por exemplo, numa fase difícil com a liderança, não está conseguindo se entender direito com o seu supervisor de setor, ou supervisor de área, ou distrito. Aí, de repente, vem uma conexão errada para aquela situação e tenta apagar o fogo com gasolina. E aí a coisa torna uma outra proporção e de repente vai matando aquele amor, matando aquele chamado, matando aquela vontade, aquela paixão de estar fazendo as situações para Deus. Quando as conexões que estão à volta do líder são as conexões erradas, elas o fazem estar mais apaixonados por Jesus,
a crescer na liderança, a pensar em trabalhar mais para o reino de Deus, a focar nos resultados do seu trabalho secular e a ser compreensivo em família, observando suas necessidades, por exemplo. Então, quando nós vemos que a pessoa está focada, ela está com a conexão certa, ela começa a ser muito mais produtiva em todas as áreas. Quando a gente tem pessoas que estão ao nosso derredor, que nos influenciam para o bem, a nossa tendência é alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos, debaixo da direção e da bênção de Deus. Você que é um líder de célula, um auxiliar, um anfitrião, de repente você está muito empolgado para poder trilhar o trilho de liderança e de repente chega uma situação que diz, não, peraí, não é bem assim, vai devagar e tenta puxar você, tenta puxar o seu freio de mão. Tome muito cuidado com isso. De repente pode ser uma conexão errada. A gente sabe que existem pessoas que exercem influência sobre a gente. O que a pessoa fala, realmente a gente considera. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque até a pessoa está bem intencionada. Mas pelo fato dela não conhecer a sua chamada de verdade, não conhecer o momento que você está vivendo, ela acaba dando uma opinião, mesmo com uma boa intenção, mas ela acaba dando uma opinião contrária à vontade de Deus para você. E você precisa ter discernimento, separar muito bem uma coisa da outra, não ficar chateado com a pessoa, mas saber separar. Muitas vezes a pessoa faz na ignorância. As pessoas estavam matando Jesus e Jesus disse assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Olha só. Então Jesus soube de uma forma que eu acredito que ninguém possa separar como ele, mas ele soube assim, de uma forma extraordinária separar o ato da pessoa, da situação dela. Então, nós precisamos ter esse entendimento, sabe, querido? Quando as conexões estão certas, a pessoa cresce, o líder cresce, ele avança na sua liderança, ele gosta de alcançar, de multiplicar a célula, de consolidar um discípulo, de evangelizar, de fazer a coisa acontecer. Então, quando nós temos as pessoas certas ao nosso redor, aí, meu irmão, a gente se sente o tempo todo reabastecido, reanimado, aconselhado a produzir muito mais e ser uma bênção para a nossa própria vida, para o nosso trabalho, na nossa família e no nosso ministério. Agora, quando essas conexões são erradas, quando as conexões ao redor do líder são erradas, ele sairá das conversas sempre com uma pulga atrás da orelha. Certamente ficará meio desanimado com a sua liderança, desanimado de trabalhar para o reino de Deus, desanimado para ir aos cultos, desanimado para querer estipular metas do trabalho secular e frustrado com a sua família. É incrível como a gente vê pessoas que experimentaram uma fase, sabe, de muita paixão pelo reino, de muita paixão pelo trabalho, de estar envolvido, de estar junto, e essa pessoa foi crescendo, crescendo, e de repente teve uma conexão errada, uma situação equivocada, uma pessoa chega e joga um pouco de terra em cima, de toda a situação, e aí a pessoa começa a se desanimar. Olha o que diz lá no livro de Provérbios, Provérbios 22, versículo 24 e 25, diz assim: não faças amizade com o iracundo. Meu Deus. Não faça amizade com o iracundo, nem andes com homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Meu Pai eterno, olha só. Não faças amizades com o iracundo, é uma conexão errada. Nem andes com um homem colérico, outra conexão errada. Para que não aprendas as suas veredas, ou seja, para que os seus bons costumes, a sua paixão, a sua vontade de estar liderando, de estar visitando, de estar fazendo a chamada de Deus para a sua vida seja afetada. Porque se for afetada, vai ser um laço para a nossa alma. Por que para a nossa alma? Porque agora a gente já não vai olhar mais para o trabalho no reino de Deus, que não é fácil, não é uma coisa leve. Você sabe disso, nós
botamos a mão no arado e trabalhamos muito, suamos a camisa. E então, de repente, a gente não pode ver isso mais como um privilégio. A gente começa a ver isso como um peso. Ai, meu Deus, já vai começar a célula. Ai, Jesus, já tenho que reorganizar aqui o meu local. Então, começa a ver as coisas. Ai, vou ter que reunir com o irmão, com a irmã. Poxa vida, tem muita coisa. Então, aí você já começa a desanimar. Começa a ver a coisa com uma outra ótica. E é justamente esse alerta que Jesus está trazendo para nós hoje. Precisamos estar focados e precisamos realizar o trabalho de Deus com alegria. Eu sempre digo aqui, e tem duas formas de nós servirmos a Deus, ou com tristeza ou com alegria. E eu decidi servir ao Senhor com alegria. E eu sei que você também decidiu servir ao Senhor, trabalhar muito para o reino, influenciar vidas para o bem. Sabe? Então, vamos fazer isso, queridos, no nome de Jesus. Vamos ter as conexões certas. Vamos ter a habilidade de ter um rol de amizades que venham nos somar, venham somar conosco, venham nos influenciar para o bem. Olha só o que diz lá em Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Olha só, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Sabe, irmãos, por isso o líder precisa avaliar suas conexões, pois talvez ele esteja passando por lutas e esteja perdendo suas forças apenas por estar rodeados de relacionamentos que não edificam. Dentro do seu rol de amizades, você tem mais amizades, tira mais tempo se relacionando com as pessoas da igreja ou fora da igreja? Você que é líder, o seu rol de amizades, você tem mais amigos de dentro ou de fora do círculo de cobertura da sua igreja? É importante nós entendermos isso. Quanto mais tempo a gente tira dentro do reino ou paralelo ao reino? Se você quer ser um líder de sucesso, eu sei que você quer, você precisa estar muito atento a essas conexões. Faça as conexões certas, porque certamente você vai prosperar para todos os lados, em toda boa obra. Sabe? Deus vai lhe dar graça, sabedoria e unção para você selecionar muito bem as amizades que lhe rodeiam. No nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Daqui a poucos dias nós vamos voltar com força total e você precisa estar bem. Se de repente tem acontecido situações, você que é um líder de célula nosso, um auxiliar de célula, um anfitrião de célula, um supervisor de célula, e você não está passando por uma situação legal, então nos procure, dê o primeiro passo, mande um comunicado que nós vamos ter o prazer de estar lá com você e organizar essas conexões, porque nós temos todo o interesse, e eu sei que você também tem, de você estar bem para quando nós voltarmos para a nossa visão de células, você estar bem, preparado, reabastecido, cheio do amor de Deus, cheio da unção de Deus, para poder ganhar muitas almas para Jesus e cuidar dessas que já estão aí com você. Eu declaro isso no nome de Jesus Cristo, Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento, Pai, tão edificante para nós. Nos ajude, nos libere, Pai, o dom, Senhor, espiritual, do discernimento de espírito, Senhor, para que a gente pode discernir, separar, fazer as conexões certas, Pai. Nós repreendemos todo o desânimo da vida dos nossos líderes. Repreendemos todo tipo de frieza espiritual na vida dos nossos membros. Meu Pai, o pecado, Senhor, que nos rodeia através do inimigo. Meu Deus, no nome de Jesus nós declaramos aqui que não vai ter brecha para o inimigo entrar nas nossas vidas. Pai, nos ajude a cuidar uns dos outros, nos ajude a ser bênção na vida das pessoas. Nós queremos, Pai, levar o amor de Jesus. Nós queremos, Pai, levar a Tua unção, a Tua graça e o Teu evangelho, Pai, para as pessoas, Senhor. Que o Senhor, Pai, proteja e guarde cada um dos nossos líderes, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E hoje, especialmente, eu quero aqui mandar e fazer uma homenagem toda especial à pastora Alcione Valente.
Hoje é o seu aniversário. Eu quero lhe dizer que eu tenho muito orgulho de tê-la como minha esposa, porque eu lhe conheço ao longo desses 20 anos de casados. Você tem realmente se colocado na posição daquela mulher de Provérbios 31. E a sua igreja sabe disso. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente. Receba um abraço muito caloroso de toda a família Paz Church. Nós amamos muito a sua vida, no nome de Jesus. Um grande abraço, queridos. Nós nos vemos aqui nos nossos cultos online neste próximo domingo. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês.